Olá, pessoal. Nós estamos dando início a um novo projeto do Multidix, o grupo de pesquisa Multiletramentos e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação. Esse projeto eu estou coordenando em parceria com a minha orientanda, Cleide de Araújo Campos, mestranda em Educação na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou o professor Hércules Toledo Correia, professor do SEAD, Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto, e também do programa de pós-graduação mestrado em Educação. Para essa primeira edição, nós temos a honra de receber aqui no SEAD, na UFOP, a professora Renata Junqueira de Souza, que é especialista em literatura para crianças e jovens, é professora livre-docente da Universidade, da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e a professora Renata trabalha no campus de Presidente Prudente, e ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre bibliotecas escolares, formação de leitores, leitura para crianças bem pequenas, para bebês e crianças bem pequenas e outros assuntos, eu tenho certeza de que vai ser um bate-papo bastante interessante, bastante proveitoso, o nosso público principal são os alunos e alunas do curso de pedagogia, mas também todos aqueles que trabalham com formação de leitor, professores de português principalmente, mas também todos os professores, porque todo professor, no fundo, é ou deveria ser um formador de leitor. Então, nós estamos aqui com a professora Renata, nós vamos dar início à nossa entrevista, um bate-papo mesmo. Okay. Eu vou fazer a primeira pergunta. Renata, nós sabemos que você é fundadora e diretora do Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infanto-Juvenil, lá na Unesp, em Presidente Prudente. Nós gostaríamos que você falasse para nós um pouquinho sobre esse centro e sobre as atividades desenvolvidas lá. Okay. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, de estar estreando esse projeto. Obrigada, Cleide, obrigado a Hércules. O CELIGE é um centro de estudos criado nas vertentes da universidade, então graduação, extensão e pesquisa. Nós oferecemos projetos de extensão, recebendo escolas e professores. A escola geralmente desde a educação infantil até o ensino fundamental, até o 7º ano nós atendemos, então a escola agenda uma visita ao CELIGE, e aí há todo um procedimento de receber a escola no centro, de levar os alunos para um momento de contação de histórias. Essa contação de histórias não só a seleção de uma técnica para que a história seja contada, mas também a gente trabalha com estratégias de leitura. Então, geralmente nós selecionamos um tema, escolhemos histórias dentro daquele tema. Por exemplo, no último semestre o tema foi poesia, e as crianças eram convidadas então para entrarem no CELIGE e terem momentos prazerosos com poesia, através da recitação, da dramaturgia, com interação, inferências, visualização, que são as estratégias de leitura e facilitam a compreensão do texto literário. Depois as crianças são convidadas para irem à sala ao lado, que é uma biblioteca infanto-juvenil, a primeira biblioteca infanto-juvenil da Unesp, e elas recebem uma carteirinha de usuário da biblioteca e são convidadas a retornarem. Nós explicamos, a bibliotecária explica como funciona a biblioteca, e elas são convidadas a retornarem com seus pais, porque nós acreditamos que os pais também têm essa função de apresentar o texto literário, e tem dado certo, Nós recebemos as crianças,
também os funcionários da universidade com seus filhos. Então, os projetos de extensão são bem fortes, como atividades do CELIGE. Fora isso, os projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, onde nós trabalhamos com formação de professores, né? Sempre preocupado da formação leitora, do perfil desse professor enquanto leitor e da metodologia utilizada por esse professor para despertar, para formar o aluno leitor. E então nós temos pesquisas financiadas pela FAPESP, pela CAPES. Nós estamos com o PROCAD agora, que trabalha com 4 universidades, e aí as pesquisas são coletivas, para que a gente descubra o que lê o nosso aluno, se ele lê mais o impresso, mais o digital. Então, realmente é um centro de leitura, literatura infantil e juvenil. É muito interessante esse seu trabalho, né? Eu acredito que algumas outras perguntas que virão depois, né? Você vai ter a oportunidade de ainda voltar a esse trabalho. Sobre, né, 2 obras que estão aqui, de sua autoria, né, com colaboradores, você pretende falar dessas obras neste momento ou você pensou num outro momento? Eu acho que a hora que a gente estiver falando um pouquinho das bibliotecas escolares, né, Cleide, eu vou mostrar como que essas parcerias acontecem. Ah, tudo bem, tá certo. Então, a segunda pergunta vai ser feita pela Cleide. Renata, nós gostaríamos de saber como você vê a questão do pedagogo do pedagogo e da pedagoga que trabalham com a formação de leitor literário. Você viu uma maior atenção para o assunto nos diferentes cursos de pedagogia que você conhece ou até mesmo com aqueles que você mantém mais contato? Bom, eu acho que isso é um enfrentamento de todos os cursos, né? Atualmente, nós ainda temos poucos cursos de pedagogia que oferecem disciplinas relacionadas à formação de leitor, né? Muitas vezes, a própria metodologia de língua portuguesa ela não dá conta, e nem os estágios dão conta de discutir a formação do leitor, a importância da leitura, da compreensão do texto e da produção textual. Então, inclusive, esse é o tema do projeto do PROCAD, em parceria com a Unesp de Marília, a Universidade de Passo Fundo e a Universidade do Espírito Santo, porque nos preocupa muito que aquele aluno das licenciaturas, seja da pedagogia, seja da letras, não são leitores do texto literário. Então, como é que esse aluno vai poder formar o leitor na educação infantil e nos anos iniciais e de 6º ao ensino médio, se ele chega na universidade, na licenciatura, e ele não é leitor? E durante o curso ele vai ser leitor de textos escolares. Então, é uma pesquisa financiada pela CAPES e ela prevê 4 anos de financiamento. E a intenção final é a gente poder trazer à tona essa discussão política que não é só dessas 4 universidades. Eu acho que são dos cursos de letras e de pedagogia que tem que reorganizarem as suas ementas, os seus currículos, para que a gente possa ter no currículo daquele futuro pedagogo, daquele professor da letras, disciplinas que envolvam não só a leitura, mas principalmente a literatura infantil e juvenil, que atualmente em vários cursos essa disciplina ainda é optativa, né? No meu curso eu posso dizer que depois de 10 anos, porque a gente acaba tendo alguns embates com colegas que não acreditam na potencialidade do texto literário. Então, lá no meu curso nós demoramos 10 anos para que essa disciplina se tornasse obrigatória. Eu vou aproveitar o ensejo para falar um pouco sobre a disciplina, né, a questão da literatura infanto-juvenil no curso de pedagogia aqui do SEAD-UFOP. Desde que o curso foi criado, na sua primeira grade, já está previsto, na verdade não tem o nome de literatura
infanto-juvenil, ou infantil e juvenil, mas tem a disciplina de ensino-aprendizagem de linguagem 4, que nós damos o subtítulo de letramento literário. Então a gente considera, inclusive, que é um grande avanço, porque nós também não estamos, a ênfase não é dada na literatura, e sim na leitura literária, no letramento literário, né? Eu fico muito feliz da nossa universidade, do nosso curso à distância, aqui do curso de Pedagogia à Distância, já ter uma disciplina que trata disso, né? E aí, a partir do momento que você dá essa ênfase, você dá a oportunidade para aquele professor levar isso para a sala de aula. Exatamente, né? Mas nós sabemos que ainda não são todos os cursos que têm essa preocupação. Os avanços, com certeza, foram muitos. Hoje, conversando com colegas, a gente vê vários cursos que já têm essas disciplinas. Ainda bem, né? No curso de letras mesmo, de uma outra universidade em que eu trabalhei, foi muito difícil a gente conseguir implantar a disciplina, e em muitos momentos a gente quase perdeu. Houve momentos em que diminuiu a carga horária. A gente sabe que, né, nós que temos lidado, né, Renata, com a questão do ensino de literatura e de literatura infantil desde a década de 90, sabemos o tanto que isso é complicado. Ou muitas vezes você tem que dar a parte literária junto com artes. Então, antes da disciplina ser obrigatória, a gente dava na metodologia da artes. Então, o professor vinha, dava artes plásticas, artes visuais, teatro, e entrava 2 aulas de literatura, né? Certíssimo, Renata. Olha, nós sabemos também dos seus interesses e das suas pesquisas relacionadas às bibliotecas escolares. Inclusive, né, interesse da Cleide, ela está fazendo um trabalho de pesquisa sobre as práticas de letramento literário nas escolas públicas de Ouro Preto. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouco para a gente sobre esse assunto, sobre as suas pesquisas nessa área. Então, o livro, né, Biblioteca Escolar e Práticas Educativas, um mediador em formação, ele... vamos mostrar. Ele é resultado de uma pesquisa financiada pela FAPESP, onde nós pudemos, ali no Oeste Paulista, então, na Unesp, de Presidente Prudente, Marília e Assis, entrevistamos os professores bibliotecários, porque ainda é um problema as bibliotecas escolares não terem um bibliotecário, é sempre um professor readaptado, pelo menos no estado de São Paulo. E a gente percebeu que, entrevistando professores, alunos e esse professor readaptado, era esse professor aquele que, para ele, nem o estado nem o município mandava nada. Então, os professores tinham cursos de formação, os alunos tinham projetos no contraturno, mas aquele professor readaptado que estava na biblioteca, ele não tinha um momento de discussão. Então, o que nós fizemos? A partir dos resultados da parte quantitativa do projeto, nós convidamos colegas de outras universidades para olharem os dados da pesquisa e escreverem. E esse livro foi financiado pelo MEC. Então, qual é a ideia? Inclusive, você fique à vontade se vocês quiserem. O MEC nos deu várias cópias, e aí nós vamos até as cidades e capacitamos esse professor bibliotecário. E ele ganha esse livro sem custo nenhum. E aqui você tem artigos que vai falar sobre o espaço da biblioteca escolar e a dinamização da leitura literária. Então, como fazer uma hora do conto, como fazer uma leitura dramatizada, como organizar o espaço, como organizar o acervo. Se a escola é de educação infantil, eu posso ter estantes mais baixas, então o artigo do professor Rovilson vai falar da organização desse espaço, né? Momentos de leitura literária, o que a gente pode fazer para formar esse leitor ou para
incentivar esse leitor a gostar de literatura. Então, ter tido esse livro depois selecionado para o PNBE do professor foi uma alegria, mas inicialmente foi um braço da pesquisa que nos deu a oportunidade de olhar para esse sujeito que naquele momento na pesquisa era um sujeito que não estava sendo olhado e que não tinha formação. Então nós fizemos várias formações ali na região de Presidente Prudente, formamos todos os professores readaptados de algumas cidades da região, de Marília, de Assis, e a gente vai percebendo que além dele carregar o diploma, né, o certificado do curso, ele carrega ideias e ele vai além das ideias que estão no livro, né? Por exemplo, a gente não discute nesse momento os clubes de leitura. E tem 2 municípios que nas bibliotecas escolares já estão fazendo os clubes de leitura. Então, é um pouco isso. Agora, olhar para a biblioteca sempre, porque antigamente a gente reclamava que não tinha o livro na escola. Hoje tem o livro, mas as pesquisas mostram também que muitas vezes a criança não está chegando até esse livro. Né? Então a gente tem que estar... O livro não está chegando até a criança. Até a criança, muitas vezes. Né? Então está atento a isso. Certo, professor. Renata, a gente sabemos, né, do seu interesse por trabalhar com leitura literária e em algumas questões também sobre leitura literária para bebês. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a questão da leitura literária para bebês, né, que seria crianças bem pequenas, crianças pequenas, e, inclusive, gostaria que você falasse um pouco também sobre essa subdivisão da infância. Tá. Bom, essa é uma conversa longa. Atualmente, trabalhar com bebês tem sido... nem sei o que dizer, porque tem me preenchido tanto, porque as pesquisas foram, primeiro os anos iniciais, depois o ensino fundamental 2, agora a licenciatura, e a minha pesquisa de produtividade de pesquisa do CNPq, eu discuto o que eu tenho chamado, junto com a colega de Marília, de atos embrionários de leitura. Então, claro que lá na primeiríssima infância, porque a gente chama primeiríssima infância o bebê até 3 anos, e depois primeira infância, 4 e 5 anos. Né? Então, também há a divisão creche para essa primeiríssima infância e educação infantil de 4 a 5. Então, a gente, acho que eu vou contar a história toda, o que aconteceu. Nós analisamos os livros da educação infantil do acervo 1 e do acervo 2, então da primeiríssima e da primeira infância, do PNBE. Isso foi 3 anos de pesquisa. E a gente percebeu que a materialidade daqueles livros era só a materialidade do livro infantil. Claro que porque as editoras não escreviam livros cartonados, não escreviam livro brinquedo, mas nós analisamos as temáticas, a qualidade estética, a diagramação, os paratextos desses acervos. E coincidiu que a pesquisa estava terminando e eu estava gostando muito do que estava sendo feito, e eu queria continuar com a prática, porque eu também não sei fazer teoria sem prática. Acho que é uma coisa que a gente tem muito em comum. E por uma coincidência, eu fui ao consultório do meu homeopata. Aí não dá para também dividir a Renata... o pessoal do profissional. Justamente. Eu chego no consultório do Edson Kuramoto, que é o meu homeopata lá em Presidente Prudente, ele diz assim... que bom que você veio. A creche tal me pediu uma televisão, porque ele tem uma ONG, Colunas do Saber. Então, ele coloca estandes de livros em hemocentros, hospitais, farmácias. Aí eu falei, mas uma televisão para os pequenininhos, né? Vamos levar livro. Porque a Colunas do Saber já levava livro.
E o que a gente pode fazer para levar livro? Eu falei, vamos montar uma biblioteca. Montamos uma biblioteca, ele conseguiu um recurso com o Ministério Público e nós montamos uma biblioteca numa creche que é uma ONG. Então, ela não está diretamente vinculada à prefeitura. E é a primeira biblioteca de Presidente Prudente. E, a partir daí, eu começo a discussão desses gestos embrionários de leitura. Então, eu tenho uma doutoranda, a Kênia, e 2 iniciação científica que atendem a creche toda, com momentos de ofertar livros, a gente verificar que materialidade as crianças gostam mais, qual que é a temática que elas gostam mais. E eu fiquei com uma sala que eu vou toda semana, então eu realmente vou para a sala deles de 1 ano a 1 ano e 11 meses. E lá eu faço um trabalho com as múltiplas linguagens, não só com texto literário, mas com obras de arte, com música. Então, quando eu discuti O Gato, eu levei uma ópera, onde 2 opericistas cantam só usando o miau. Então, na realidade, não é só pensar nesses atos embrionários de leitura, você preparar esse bebê para os gestos de leitura, como é que você segura um livro, como, né, você vira as páginas, como você coloca ele na posição certa, mas a gente também faz palestras para os pais da creche e os resultados têm sido incríveis, né? Aí eu teria que ter muito mais tempo para falar sobre os resultados, porque a gente percebe que aquela criança muito tímida hoje já interage com o livro. Então, o livro ele é contado, ele é lido em voz alta, mas depois o bebê tem a oportunidade de segurar, de folhear, de manusear. Se eu uso um recurso, por exemplo, às vezes eu conto uma história usando um recurso ampliado. Aí as crianças também podem. E foi muito legal, um dia desses eu usei o recurso ampliado, a hora que eu vi a Júlia, que é uma menininha, 1 ano e 2 meses, já estava fazendo o mesmo gesto que eu faço, mostrando a história, como se ela fosse a protagonista daquela história. Então, eu acho que é por aí que a gente vai incentivar essa criança a gostar de ler lá no futuro. Nós vamos criar oportunidades, né, para que você possa falar mais desse seu trabalho, que é muito interessante, né? Quem sabe nós conseguimos até fazer, né, trazer imagens, né, lá desse trabalho, imagens em movimento, alguns depoimentos, né? Nós vamos pensar nisso, vamos criar legal. Essas oportunidades, né? E agora, Renata, nós gostaríamos que você falasse, né, para a gente sobre como, onde, né, quando, se você pode falar para a gente um pouco sobre o início dessas pesquisas com leitura para bebês, né? Que a gente sabe que nos últimos anos isso tem se fortalecido muito aqui no Brasil, né? Mas de onde vieram essas pesquisas? São coisas do Brasil mesmo? Não, inclusive você falando, a gente realmente, eu acho que o Brasil está vivendo assim um boom com as bebetecas, bibliotecas em centros maiores que atendem bebês. A gente tem visto também algumas iniciativas privadas, por exemplo, associações médicas levando as gestantes para palestras sobre leitura. E, na realidade, o termo é meio equivocado, né? A maneira como se traduziu o termo. Porque bebeteca não é uma biblioteca com bebês, porque nós temos uma biblioteca que é livros. Agora, bebeteca vem do Baby Library, né? Então, teria que ser, a tradução seria biblioteca para bebês e não bebeteca, né? Aqui o bebê é o usuário e ele não é um usuário sozinho, porque para ter essa interação, ou ele tem que ter, se for a bebeteca na escola, ele tem que ter o educador, o professor, ou nas bibliotecas públicas, os pais que acompanham as crianças, colocam no colo. Então, é um termo um pouco equivocado, mas que está na moda e as pessoas, eu acho que ficou, né?
Mas, com relação às pesquisas, esse é um grande problema, referencial teórico, porque ainda não existe um referencial teórico que fala desses atos embrionários, né? Porque aqui a gente está discutindo como preparar o espaço, como ofertar o livro, que materialidade ofertar, o tempo. Então, lá nessa creche, nós colocamos o bebê no colo e a gente abraça o bebê e ele tem a mesma visão que eu tenho porque ele está no meu colo, né? Então, a gente fala da posição bebê no colo, porque aí ele é como se ele fosse abraçado pelo professor, mas também pelo livro. E a minha visão e a visão do bebê é a mesma, e eu tenho que dar oportunidade para ele pegar, folhear, trazer o livro para a boca, né? Independente da materialidade. Outra questão, então, é a falta de referencial teórico. Eu fui encontrar uma pesquisa em Londres, a Book Trust. Lá a Cat Gold vai falar um pouco, o livro dela chama Baby Room, então é um quarto para o bebê, e dentro desse quarto, dentro desse espaço, que pode ser na casa, pode ser na escola, tem os livros, né, muitas vezes colocados junto com os brinquedos. E nos Estados Unidos, então, essas baby libraries, que muitas vezes é na biblioteca do bairro, um espaço dedicado para a interação das mães com os bebês. Aqui eu conheço alguns projetos, né? E esse que a gente tem olhado mais especificamente, que lá em Presidente Prudente, que é o que a gente está coordenando. Certo. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, está respondido, né? Muito obrigado. Cleide, você pode fazer a próxima pergunta, essa de número 7? Sim. Renata, nos últimos tempos, tem se falado muito em mediadores de leitura, né? Entretanto, no último evento no CELIG, né, ao qual o Centro de Estudo e Leitura, a qual a senhora faz parte, de Infanto Juvenil na Unesp, que é em Presidente Prudente, o professor Hildo Cousson, ele defendeu em sua palestra o ensino da literatura, ou o ensino da leitura literária na escola, e não a mediação da leitura. Como que você vê essa questão? Complicado. Bom, eu acho que é uma questão que a gente também tem discutido lá no nosso grupo de pesquisa, porque o termo mediação, ele começa com Piaget. Depois Vygotsky vai falar, e não é isso que está no senso comum. Então, hoje nós temos usado o termo mediação muito no senso comum, como se eu, mãe, fosse mediadora do meu filho na questão da leitura, né? Então, acho que o Rio tem razão quando ele diz que a escola deve ensinar a literatura, né? No sentido de estimular, e aí eu acho que a gente tem que ampliar a questão do ensino pensando em modos de ensinar, porque eu acho que a escola tem que trabalhar o texto literário para a fruição, mas a escola também tem que trabalhar outros momentos. Uma leitura dramatizada, que antigamente tinha o jogral, e é quando o menino vai aprender a ler em voz alta, né? Ele vai aprender. Eu acho que a escola hoje, o professor acaba, claro, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes se ensina literatura só de uma maneira. Né? O pacto estava aí, né? O pacto de alfabetização na idade certa, e usaram o termo leitura de leite. Né? Tem que haver momentos da gente ler em voz alta, de permitir que a criança chegue e leia em voz alta para os colegas, mas a gente tem que ampliar esse ensino. Né? Assim como tem que ter momentos da gente mostrar a diferença de um poema, de um texto narrativo, de uma notícia de jornal. Então, tudo que diz respeito ao texto literário pode estar em casa com os pais ofertando, mas num outro contexto. A escola tem como função trazer a literatura para a sala de aula
com essa diversidade de modos de ensino. Então, desde da leitura prazer, passando pelo ensino das estratégias de leitura, né? E isso não impede, por exemplo, de um diálogo do professor com o professor bibliotecário, porque eu acredito muito naquilo que o Pedro Cerrilho fala, do espaço despertar o gosto pela leitura. Então, lá no CELIGE, dependendo do semestre, o espaço é totalmente transformado. Então, no ano passado, a gente quis escolher histórias que abordassem mães. Só que uma coisa que nós fizemos, a gente tem um corredorzinho, e nesse corredor nós colocamos caixas, e a criança tinha um buraco e ela colocava as mãos dentro da caixa, e ali ela não precisava estar vendada, porque ela não enxergava o que tinha dentro, ela manuseava o que tinha. Então, numa caixa tinha bijuteria de mulher, na outra caixa tinha um sapato de salto alto, na outra caixa tinha um detergente com bucha. Então, a gente tentou pensar em coisas que a mãe faz. Essa mãe que trabalha, essa mãe que chega em casa, lava a louça, prepara a comida. Mas na última caixa tinha uma geleca, sabe? Aquele brinquedo infantil que é uma gelatina mole. E aí a gente uma fazia... gelatina meleca. Melecada, né? E aí a intenção era justamente trabalhar uma estratégia de leitura. As crianças tinham que fazer relacionamento daqueles objetos e tentar inferir qual seria o tema da história que elas ouviriam no ambiente, na sala ao lado, porque elas ainda estavam no corredor. E é isso que a escola tem que fazer também. Então, quando você consegue trabalhar o professor junto com o professor bibliotecário, você traz a literatura viva para a escola. Então, o aluno vai saber que ele vai ter onde discutir o texto literário na sala de aula, mas também vai ter uma bibliotecária que vai ofertar livros daquele tema, vai auxiliar o professor a buscar poemas sobre aquele tema. Então, eu acredito muito nisso. Renata, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria ainda de conversar um pouquinho com você. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Aqui nesse livro, Biblioteca Escolar e Práticas Educativas, o Mediador em Formação, tem um artigo de uma colega, Eliane Galvão, que fala em leitura dialógica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos espectadores, como é que você vê essa questão da leitura dialógica no que diz respeito à literatura. Uhum. Aqui a Eliane está discutindo isso. A Kênia tem falado também da leitura dialógica com os bebês, né? Que é uma leitura que tem que ouvir o outro, ou tem que partir do outro. Lá com os bebês, a primeira atividade que eu fiz, eles ainda estavam estabelecendo vínculo comigo, e eu, embora a primeira e a segunda atividade tivessem sido bastante receptivas, eu ainda me cobrava muito da falta de protagonismo do aluno, né? Independente dele ser bebê ou dele ser um aluno do ensino médio. Até que na segunda intervenção, depois que eles ficam comigo na biblioteca, a gente vai para o momento da fruta e para o parque. E eu acompanho. No parque, uma parede que dá para areia, a caixa de areia, tinha um ar-condicionado. E tinha uma pomba fazendo um ninho naquele ar-condicionado. E as crianças me mostraram. Aí elas puderam ser protagonistas da aula que eu preparei para elas. Que eu levei as pombas. E eu levei a pomba colomba da Silvertoff, mas eu não sabia que é muito interessante, porque eu vou buscar linguagens. Na pintura, eu não tinha ideia de quantas pombas Picasso havia pintado. Então, eu começo a projetar primeiro as pombas na arte,
Depois eu mostrei um desenho animado que é do nosso tempo, não é do tempo da Cleide. Talvez sim. Pombo Correio da Hanna-Barbera. Eu me lembro do Pombo Correio. E aí eu vou mostrando para crianças imagens de pombos, o pássaro e a diferença, porque o pombo correio tem uma pulseirinha. E elas vão começando a ampliar o seu conhecimento, porque elas estão vendo uma pombinha fazer o ninho no ar-condicionado da escola e elas não sabem que existem outros pombos, outros pássaros, até que eu fecho a atividade lendo a Pomba Colomba da Silvertoft, que é uma pomba que está num dilema. Ela recebe uma carta, essa carta chora, e ela tem que entregar a carta para o meu amor, que está ali endereçada. Só que a carta, quem é o meu amor? A pomba tem que ajudar a carta a achar o amor. Passa pelos camponeses, não é? E leva a carta no bico, até que a carta vê a onça. E o meu amor é a onça. Olha, a história tem o problema, o desfecho, porque aí o que a pomba vai fazer? Se ela entrega a carta, ela é comida. E as crianças, quando expostas a isso, mesmo com 1 ano e 11 meses, elas têm que pensar em soluções. E o que a pomba faz? Ela endereça a onça floresta e bota um selo e manda pelo correio. Resolveu o problema. Então a escola tem que primeiro ouvir o aluno, independente da faixa etária. Na universidade é a mesma coisa. Eu acho que a gente ouve pouco os nossos alunos, né? E aí que se estabelece a leitura dialógica, porque você começa a trabalhar com textos literários a partir do interesse do aluno. Então, se o aluno está lendo Harry Potter, a gente começa por Harry Potter. Sim. E depois isso se amplia. O Rildo fala muito nisso, né, no letramento literário. Né, que os meninos começam a ler primeiro a literatura de massa, depois eles vão para o cânone. E é dessa maneira que a gente vai conseguir chegar na leitura do cânone. Né? E não é impondo, dizendo, olha, você não vai ler esse tipo de livro porque ele não presta, né? É aquela coisa mesmo de ouvir, né? Tem um livro muito interessante, eu gosto muito de falar desse livro, que é um livro chamado Galileu Leu, da Lia Zatz, em que, né, existe uma situação em sala de aula, um livro infantil, mas que serve para várias situações. Eu uso, por exemplo, esse livro para dar aula de prática de ensino de português e falar de leitura, porque enquanto os alunos apenas falavam e a professora berrava com eles, nada mudava na sala. Mas um dia ela ouve o Galileu falando e ela interpreta isso e fala, mas do que o seu cachorro morreu, né? E aí ele vai responder e é o diálogo mesmo, né? E a gente espera que ela perceba como mudar a sua prática. Exatamente. A partir de ouvir o outro. De ouvir o outro. Exatamente, né? Então acho que falta a nós, professores, né? Que somos, né? Muito, vamos dizer, metidos a ser o dono da fala, ouvir mais, né? Ouvir mais o outro, e o outro é quem? É o nosso aluno. Né? Eu acho que a gente ficaria aqui 2, 3 horas falando desse assunto, como a gente já fica normalmente, né? Mesmo nas nossas horas de recreio, a gente fica falando de livros, de leitura, de leitores, mas, né, a gente tem que fechar a nossa entrevista aqui. Eu quero agradecer ao pessoal da técnica, que se resume ao Gilberto, né? Sempre presente, disponível aqui no SEAD. Quero agradecer muito a presença aqui da Cleide nesse trabalho piloto nosso do Multidix e agradecer muito a professora Renata, que está aqui em Ouro Preto conosco. Hoje vai ficar amanhã, durante todo o dia, durante a realização da 2ª jornada do Multidix, né? É um grande prazer receber a professora Renata aqui, né? E é a continuação de várias parcerias que nós, né, já temos na nossa vida acadêmica, né, Renata? Brevemente, Renata estará aqui participando também
da banca de qualificação e posteriormente da banca de defesa da Cleide, que vai tratar, como eu disse, de bibliotecas escolares, né, de práticas leitoras, a práticas de letramento literário aqui na região de Ouro Preto, em Ouro Preto, na região dos Inconfidentes. E né, eu acho que nós estamos iniciando esse projeto com o pé direito, nós estamos iniciando assim, muito bem, né, com a presença da professora Renata, que é, né, essa grande autoridade no assunto. Muito obrigado, até o nosso próximo programa. Obrigada.